Palavra da Verdade, devocional de 6 de setembro, uma intervenção soberana. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Gênesis 6, de 11 a 14 e de 17 a 19. Já temos contemplado o retrato de nossa história na narrativa de Noé, observando a geração em que ele viveu, uma geração em trevas. Vimos também em Noé um luzeiro a cintilar naquela escuridão, em razão da graça divina a ele dispensada e da consequente vida piedosa marcada por uma fé obediente. Chegamos agora ao terceiro quadro gravura do nosso retrato, onde Moisés nos apresenta a intervenção divina sobre aquela multiplicação desenfreada do pecado. Podemos chamar essa gravura de intervenção soberana, pois foi isto que aconteceu. Deus interveio naquele quadro de corrupção, violência e morte que graçava em sua criação. A intervenção soberana pode ser dividida em 3 atos divinos. Primeiro temos a advertência. Deus resolveu destruir o mundo, mas não o fez sem advertir os seus habitantes. Pelo menos 2 homens de Deus profetizaram o juízo, Enoque e Noé. Enoque é mencionado no capítulo 5, de 22 a 24, como um homem que andava com Deus e foi arrebatado. Em Judas 14, 15, ficamos sabendo que ele era profeta e tomamos conhecimento do resumo de sua pregação. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Como já observamos, Noé também é descrito como um homem que andava com Deus e, como consequência, um homem justo e íntegro no meio de sua geração. E ele é chamado por Pedro, em 2 de Pedro 2,5, de pregador da justiça, uma figura do arauto, mensageiro autorizado do rei. Ressaltamos que, seja por seu caráter justo e íntegro, seja por um ministério mais ativo na proclamação do juízo, Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, como está escrito em Hebreus 11:7. Assim podemos concluir pela Escritura que a geração de Noé foi advertida desde os tempos de Enoque, 2 gerações antes. Mas, ao que parece, as advertências encontraram ouvidos moucos e corações endurecidos. A maldade crescente e a falta de arrependimento pesaram no coração de Deus, pelo que a intervenção divina se manifestou no seu reino criacional, tanto em juízo como em salvação. Há diversos paralelos entre o dilúvio e a narrativa da criação no 1º capítulo de Gênesis, indicando um padrão de destruição e recriação. Isso nos leva aos 2 próximos atos divinos. O segundo é o juízo. É o fim de toda a carne diante da minha face, sentencia o Criador acerca de sua criação no verso 13. Esta seria a tradução literal do hebraico. O juízo veio sobre os incrédulos e zombadores que não lançaram mão da salvação proposta pela palavra de Deus, a única realmente segura. A porta foi fechada no capítulo 7, verso 16. A porta da arca, a porta da salvação para o mundo de então. Na descrição do dilúvio, uma tensão crescente vai sendo descortinada pelo narrador num claro reverso da criação. No capítulo 7, verso 11, vemos as fontes do abismo se rompendo, no movimento reverso da separação entre as águas no capítulo 1. Assim, as águas voltam a cobrir toda a terra no capítulo 7, de 18 a 20, e o enxame de criaturas, tanto animais domésticos como selváticos, também criados no capítulo 1, pela palavra divina, pela mesma palavra, perecem. O cosmos se reverte em um caos pela mão soberana do Criador, que não obstante tem total controle sobre sua criação. Mas em terceiro lugar temos a salvação divina.
Já vimos que a salvação, antes de tudo, foi motivada pela eleição da graça, no capítulo 6, verso 8. Deus olhou para um homem e sua família com compaixão e resolveu fazer dele cabeça de uma nova humanidade. Esta salvação foi confirmada por uma aliança de preservação. De fato, por meio de Noé, o Senhor Deus preserva a humanidade da destruição total, bem como os animais que com ele entraram na arca, assegurando a continuidade da vida. No capítulo 6, verso 18, após anunciar o fim de toda a carne, o Senhor declara: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Estabelecer aqui também pode ser traduzido por continuar ou confirmar, indicando que em Noé o Senhor estava provendo a continuidade de sua aliança com a criação. A promessa é cumprida pela providência do meio de salvação, uma arca ou literalmente uma caixa. Ao executar a salvação, Deus revela seu cuidado paternal. E o Senhor fechou a porta após ele, ressalta o narrador em 7,16. A porta fechada pelo lado de fora ressalta o caráter gracioso, eletivo e soberano da salvação. Além disso, revela tanto o terrível peso do juízo divino para com os de fora, como a ternura e compaixão divina para com os de dentro. É uma declaração solene de juízo e salvação. Na estrutura da narrativa, as diversas cenas são apresentadas em paralelos de contraste, tendo um ponto central que marca a reviravolta na história quando as águas começam a diminuir. Trata-se de uma declaração pactual. Lembrou-se Deus de Noé, no capítulo 8, verso 1. Ao lembrar-se de Noé, Deus mostra sua fidelidade à aliança, expressão que na Escritura virá a denotar amor fiel e intervenção oportuna. A salvação, por fim, agora consumada em terra firme, foi celebrada por Noé com holocaustos no capítulo 8, verso 20, e por Deus com a bênção da renovação e a confirmação da aliança no capítulo 9, especialmente no verso 1, onde as bênçãos criacionais são repetidas. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Foi Jesus mesmo em seus dias terrenos que apresentou a história de Noé como um retrato da nossa história. Sua ênfase foi no juízo de Deus sobrevindo a uma geração hedonista e despreocupada. Em Mateus 24, 38 e 39 ele diz: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A história de Noé, portanto, prefigura a nossa história. É um modelo para nos apercebermos do juízo e da salvação de Deus. O fim de todas as coisas se aproxima, e a vinda do Senhor será num dia comum, de maneira repentina e inesperada, trazendo juízo para os incrédulos e salvação aos que creem. Tomando essa história como exemplo, Pedro confronta aqueles que zombam da doutrina do juízo, dizendo: Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 2 de Pedro 3, de 5 a 7. Ele declara também que a salvação de Noé sobre as águas é uma prefiguração do batismo cristão, em 1 de Pedro 3, de 18 a 21. E nos adverte ainda a não negligenciarmos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, achando-a demorada, mas nos prepararmos para o dia final através do arrependimento, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e da santificação pelo seu Espírito, como está escrito em 2 de Pedro 3, versos 11 e 12. Aquele que um dia veio para morrer em lugar do seu povo, virá outra vez para julgar vivos e mortos. E ele mesmo alertou seus discípulos e a nós quanto à vigilância, em Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você está preparado? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.